Olá, turma! Sou a professora Priscila Alencar. Estarei aqui novamente com vocês na disciplina de Centro Cirúrgico e Central de Material de Esterilização para falarmos um pouquinho hoje sobre gestão da informação, indicadores de qualidade e acreditação, tanto em relação ao centro cirúrgico quanto à sala de recuperação pós-anestésica. Então, qual é o nosso objetivo de hoje? Conhecer o que é gestão de informação, pontuar sobre esses indicadores de qualidade e explicar sobre a acreditação hospitalar que hoje está tão em alta. Então, eu venho aqui e vos pergunto, o que é gestão da informação? Gestão, de forma geral, né? É gerir, verificar quais são as necessidades. E em relação à gestão da informação, o que seria essa gestão da informação? Exatamente, é você fazer uma informação, é você passar uma mensagem para as pessoas que estão gerindo, no caso, um hospital, que eles precisam saber sobre alguns indicadores, sobre alguns números em relação ao centro cirúrgico, em relação à sala de recuperação pós-anestésica, que é o que a gente está falando, mas a gerência ela vem hospitalar, então ela é uma gerência que, além desses indicadores do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica, todas as informações que possam ser mensuradas para que se possa tomar uma decisão, ela é fundamental para esse processo de gestão. Então, a informação que eu consigo através de mensurações, eu vou fazer uma elaboração de medidas para tentar atender de forma adequada as demandas do serviço. Então, a gestão de informação é você pegar a informação do que é que está acontecendo dentro do centro cirúrgico, dentro da sala de recuperação, quais são os problemas e a partir daí eu começar a elaborar medidas, planos para que aquelas situações elas não venham a acontecer. Então, a gestão de informação, elas nos levam à possibilidade de ter medidas adequadas conforme o que está acontecendo. Então, dessa forma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai produzir um conhecimento, a gente vai modificar sempre aquele estoque mental das nossas informações. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso é uma coisa cíclica, que hoje está tudo bem, mas não vai ser para o resto da vida daquela forma. Então, as informações que nós temos, elas podem mudar. E essas mudanças, elas podem trazer benefícios no desenvolvimento da sociedade, dos pacientes que ali estão internados, dos próprios funcionários que estão trabalhando em relação àquela assistência. E como eu vou assimilar essas novas informações para poder trazer uma melhoria? Então, a gestão de informação, ela vai trazer essa forma de assimilar quando eu vou fazer um planejamento, quando eu vou organizar, quando eu vou dirigir, quando eu vou controlar essas informações para tomar decisões. Então, de tanto eu fazer, de tanto eu criar protocolos, de tanto eu criar POPs, procedimentos operacionais padrões, o que é que vai acontecer? As pessoas que estão trabalhando dentro daquele procedimento, elas vão se organizar para agir daquele modo. Então, muitas vezes os POPs, vocês vão ver nos hospitais, que eles são atualizados. Por quê? Porque existe um estudo científico que detecta alguma informação e com isso é realizado novos procedimentos operacionais padrões, conforme também indicadores que possam ter naquela instituição, para que melhore a demanda, seja essa demanda diminuindo o tempo de internamento, seja aquela demanda diminuindo o risco de lesão por pressão e várias situações que nós vamos pontuar mais na frente sobre coisas que possam estar acontecendo dentro do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésicas que vão indicar uma necessidade de mudança dentro da gestão. Então, essa gestão da informação, ela produz um grande volume de informações.
E aí nós vamos aperfeiçoar e verificar o que é que ainda está de forma insatisfatória naquela gestão, naquele hospital, naquela internação, para que possamos procurar mudanças. E essa gestão, ela vai ser eficaz? Como é que essa gestão de informação ela vai ser eficaz? Ela vai ser eficaz quando nós conseguimos fortalecer as informações, trazendo informações realmente relevantes, quando trazemos informações com qualidade, uma quantidade grande de situações que nós podemos detectar de estudo, quando ela é precisa e objetiva, quando ela diz o risco de queda está trazendo uma situação que os pacientes estão caindo lá na sala operatória na hora de fazer a mudança da maca para a mesa operatória e com isso está aumentando o tempo de internação. Então ele conseguiu dizer qual é o local que está acontecendo, qual foi o evento que estava acontecendo e conseguiu mensurar que aquilo estava levando maior tempo de internação. Então, quanto mais precisa for a informação, falando do local certo, do tempo correto e o custo que vai ser necessário para aquilo, eu vou conseguir trabalhar essa gestão de informação de forma eficaz. Ou seja, eu estou com informação e eu vou utilizar ela ao meu favor para trazer mudanças. Então, se eu sei que o fator que estava acontecendo naquele hospital que estava aumentando a internação era a queda, na hora de mudar da maca para a cama, e em relação a que isso estava trazendo maior tempo de internação, eu vou analisar, será que a cama não era adequada? Será que estava tendo falha nos dispositivos? Será que a mão de obra que tinha para fazer essa mudança da maca para a cama operatória era quantidade de mão de obra adequada? Se a forma que eles estavam aprendendo na educação continuada era adequada? Será que precisa fazer um POC para que todos façam da mesma forma? E com isso eu vou estar agindo de forma eficaz com aquela minha informação. Então, quanto mais precisa, melhor o gestor conseguir realizar as situações, né? E quais são esses componentes dessa gestão de informação? Então, gente, esses componentes da gestão de informação, existem 3 componentes que nós temos que olhar para eles para exatamente saber se a gestão da informação ela está sendo eficaz, como organização, se os dados que foram coletados através de informações, de indicadores, né, eles são fáceis de se analisar, são fáceis de se entender, se eles estão armazenados, guardados, de forma fácil de você procurar alguma informação e encontrar essa informação, né, desses prontuários, dessas análises, e se a recuperação, que é você pegar aquelas coisas que foram armazenadas para fazer a utilização delas novamente. Será que eu consigo fazer essa identificação de forma correta? Então, muitas vezes nós temos várias informações, elas são guardadas, esquecidas e não valeu de nada todo o esforço. Então, a gestão da informação, ela visa sempre ter uma boa organização, um bom armazenamento desses dados, para que eles possam ser recuperados e ser utilizados. Então, essa gestão da informação, ela vai precisar da tecnologia para que eu possa ter exatamente toda essa situação de uma situação mais eficaz na organização, no armazenamento e na recuperação desses dados, dessas informações. Então, não sei se vocês lembram que antigamente, mas que ainda se tem em vários locais, é aqueles prontuários em papéis, que se alguém já foi fazer algum estudo em hospital, com vista em visualizar os prontuários dos pacientes, é cheio de mofo, cupim, pragas em gerais, porque são papéis que são guardados durante anos, até porque a recomendação é que eles sejam realmente guardados, porque o paciente ele pode ter necessidade de fazer vista, né, do prontuário dele. Só que essa não é a melhor forma de eu encontrar. Por exemplo, aqui no computador vocês querem encontrar um arquivo, vocês colocam ali na lupinha pesquisar
escreve o nome principal e aparece todos aqueles arquivos. E nos prontuários, em papel que são armazenados, muitas vezes nós vamos procurar eles estão divididos em ordem alfabética para eu poder saber aquele caso do paciente, mas assim, o tempo que eu vou levar para pegar aquela informação, então é uma situação que ela é dispendiosa em relação a tempo. Muitas vezes se faz novas pesquisas e nem utiliza aquelas que já estão ali, aqueles dados, porque não encontra, que é exatamente aqueles 3 tópicos que eu falei que é fundamental. Ter uma organização, ter um bom armazenamento para que eles possam ser recuperados. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso pela falta da logística dessa gestão de informação. Então, a tecnologia de planilhas, de gráficos, elas são fundamentais para essa boa organização. Então, como eu falei sobre os prontuários, aqui eu trago várias imagens para poder vocês visualizarem e aí ampliando aqui realmente esses prontuários, como é que eles muitas vezes eles estão acondicionados. Imagine você procurar um prontuário desse, você apressado, você querendo uma informação, quanto tempo você vai levar? Sem falar que muitas vezes você pode adoecer tentando pegar uma situação dessa que já está bem deteriorado. Então, mostrando aqui, ó, o tempo ele vai apagando as informações. Então, eu preciso de tecnologia. E hoje os nossos prontuários, eles estão via SUS, e aí nós temos o SUS aí com o nosso prontuário eletrônico, onde as informações são digitadas, onde os prontuários são digitalizados para ser guardados, onde nós temos como ter um processo de armazenamento, de recuperação e de organização adequado como a gestão da informação ela exige. Então, esse SUS é um software, né, do SUS, né, onde nós temos de forma individualizada o cartão nacional de saúde de cada pessoa registrada no Sistema Único de Saúde que venha utilizar. E lá nós vamos ter relatórios de todos os atendimentos, os indicadores de gestão do que é realizado, sem falar que isso é numa esfera federal, estadual, municipal. Então, seja qual for o local que eu for, eu tenho o meu número do meu SUS, do meu cartão, e eu consigo ali verificar o histórico de saúde daquele meu paciente. Então, o SUS, ele trouxe esse prontuário eletrônico, que o que é? O prontuário do paciente, que era feito no papel, mas agora ele é feito de forma eletrônica, com informações digitadas, onde vai mostrar sobre as situações assistenciais, as situações de atendimento mesmo de saúde, e em relação tanto a ambulatorial ou internação, e tudo registrado de forma eletrônica. Se ressalta que ainda se está tendo algumas modificações, nem todos os hospitais eles possuem essa situação ainda de computadores, né, principalmente nos locais, nos interiores, e a gente ainda utiliza muito o prontuário em papel, mas isso é uma modificação e que a gente já está tendo essa mudança. Por exemplo, em redação, nós já temos algumas unidades básicas de saúde, os hospitais, com a utilização do sistema via SUS, com computador, onde é colocado internet, onde o usuário, o profissional registra a sua senha para poder entrar nos prontuários dos pacientes. Então, está tendo essa organização já via interior. Em Fortaleza, nós também temos essa organização via eletrônica e isso está se expandindo via interiores. Por quê? Porque isso é um recurso que ele demanda um capital, mas que ele tem uma eficiência, ele tem uma eficácia, ele tem uma maior resolutividade em relação às situações que estão acontecendo, porque ali eu posso registrar em um profissional, saber que foi encaminhado, saber o que era o caso dele, eu tenho um acesso rápido às informações, eu consigo recuperar informações dele anterior, se ele foi internado, se ele teve algum problema, se na cirurgia que ele teve alguma complicação anestésica, porque eu estou realizando a cirurgia agora.
e eu preciso saber dessas informações e muitas vezes o paciente não sabe. Menor tempo de registro, é uma informação ali que eu digito rápido e salvo, e eu não preciso estar lá procurando papel para fazer as anotações. É legível, e aí diminui aqueles riscos que acontecem por falta de uma escrita legível. Traz uma integração dos serviços públicos, porque como eu falei, ele é federal, municipal, estadual, então tem essa ligação. É uma segurança para o profissional do atendimento, porque ali está mostrando, está sendo anotado as informações dele, está sendo evoluído o caso daquele paciente e tudo está sendo registrado, que está tendo o atendimento adequado, e é algo informatizado desse fluxo, e assim ele traz uma maior resolutividade. Então, o prontuário eletrônico ele veio com muitas vantagens. E puxando aqui para o lado da enfermagem, na nossa resolução do COFEN 429/2012, o que é que ela fala? No seu artigo 3º, relativo ao gerenciamento dos processos de trabalho, devem ser registrados em documentos próprios da enfermagem as informações imprescindíveis sobre as condições ambientais, recursos humanos e materiais, visando a produção de um resultado esperado, um cuidado de enfermagem digno, sensível, competente e resolutivo. Então, essa nossa resolução, ela traz que nós temos que registrar nos documentos próprios da enfermagem. Então, lá vai ter a prescrição da enfermagem, lá vai ter a evolução, lá vai ter os registros dos materiais que eu utilizei para aquele paciente, de forma que eu vou conseguir ter essas vantagens de uma maior resolutividade, de eu ter o acesso às informações anteriores. Então, essa nossa resolução é independente de ser prontuário eletrônico ou se for aquele prontuário em papel que nós muitas vezes já estamos acostumados a fazer. As informações elas têm que ser registradas nos mínimos detalhes. Então, eu trago aqui essa lembrança, certo? E no prontuário eletrônico é muito bom, porque você vai passando, clicando as páginas e já vem os informativos. Então, você não deixa de fazer o registro de nada. Nós temos também a classificação de risco, que é algo que veio facilitar dentro dessa gestão de informação. Ele, através das cores, do que é mais grave, do que é o paciente que tem que ser atendido com a maior gravidade, por causa da maior gravidade ou não, e aí a gente recebe as pulseirinhas de cor vermelha, laranja, azul, verde, conforme a classificação daquele risco daquele paciente. E isso é muito bom porque no próprio ESUS nós conseguimos realizar essa informação e esse paciente ser chamado conforme a sua ordem de prioridade, sem falar que tudo fica registrado para que depois não venha nenhum problema em justiça de dizer que um está sendo atendido antes do outro, porque existe a classificação de risco que orienta qual deve ser atendido primeiro. E dessa forma eu vou ter formulários dinâmicos, onde eu consigo ter essas informações sempre dos históricos dos pacientes, eu vou conseguir sempre rastrear a situação daquele meu paciente, eu vou conseguir fazer agendamentos em ambulatoriais, em procedimentos, em consultas, do que for necessário para aquele meu paciente através do sistema informatizado. Então ele facilita muito de eu ter que ligar, de eu marcar uma consulta daquele paciente, ir num local, marcar consulta, isso tudo é feito através da informação, da gestão de informação pelo computador do ESUS, no caso, né? Então, esse software, ele faz com que existam várias funcionalidades. Então, como eu disse, eu posso fazer agendamentos, atendimentos, internações, tem os registros de enfermagem, os registros da farmácia. E aqui, como a gente vai estar falando, eu vou mostrar para vocês os registros do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica. Mas ele tem todas as informações que precisam ser anotadas e pontuadas dentro daquela gestão de informação para aquele meu paciente, para aquela situação que está acontecendo. Mostrando aqui para vocês uma ficha de paciente, os dados gerais do paciente, e aí ele fala exatamente sobre as situações gerais.
Ele pergunta a idade de nascimento, ele pergunta o número do cartão do SUS, sexo, CEP, onde é que ele mora, o telefone residencial, essas informações gerais, nome da mãe, né, para não haver confusão, sobre religião, situações gerais desse meu paciente que eu consigo verificar. Depois eu mostro para vocês um painel de leitos, onde lá vai mostrar sobre ocupações, reservas, liberações dos leitos, como é que está essa organização. E aqui é possível vocês visualizarem em relação a isso, que por exemplo, eu tenho aqui o leito tal, aí ele fala quando foi que ele foi admitido, qual foi o motivo, o que é que está precisando, a limpeza. Aí aqui eu já tenho outro, ó, o leito tal, admissão tal, quem é o paciente. Então ele vai trazendo situações de cada leito. Por quê? Previsão de alta, para quê? Para poder se fazer aquela gerência. Será que aquele local tem condição de internar um novo paciente? Será que aquele local pode receber um novo paciente? Será que eu posso marcar uma cirurgia tal porque a UTI adulto está com paciente com previsão de alta hoje, tal hora, e eu preciso marcar lá no centro cirúrgico, mas eu só posso marcar aquele paciente no centro cirúrgico, que é uma cirurgia grande, se ele já tiver um leito de UTI reservado. Então, se a cirurgia acontecer hoje, eu vi que os leitos de UTI estão tudo ocupados, eu não vou marcar para hoje, eu só vou marcar quando eu ver aqui no meu sistema que eu tenho uma alta na UTI para eu poder fazer a reserva, e aí eu marco a cirurgia daquele paciente, porque eu vou ter certeza que ele sair da cirurgia, ele vai para a sala de recuperação, em vez de ir para a sala de recuperação, ele vai para a UTI, porque é uma cirurgia de grande porte. Então, isso é de fundamental importância do que eu estar saindo para os locais e ligando. Muitas vezes eu só ligo quando eu verifico aqui no sistema que tem vaga, eu faço a reserva aqui e também ligo para poder ter essa certificação. E aqui eu estou mostrando para vocês uma visão da dispensação de medicações. Aqui eu cortei, né, os nomes dos médicos, mas você tem em relação ao 5º andar do posto 2, tá tendo algum paciente, ele tem pendência na medicação, tá precisando de alguma coisa, e ele vai falando sobre cada paciente, onde é o andar que precisa daquela medicação e a identificação do paciente. E se está pendente alguma medicação, porque faltou aquela medicação, porque precisa de uma nova prescrição com um novo componente, por algum motivo. E aqui o médico que fez aquela solicitação daquela prescrição, que eu não coloquei aqui por questões éticas, tá certo? Então isso aqui é uma nova visão que vocês podem ter. Isso tudo é através do prontuário, né, do nosso Sistema Único de Saúde. E aqui eu tenho um prontuário do paciente no centro cirúrgico. E aí ele vai fazer o checklist, anotar todas aquelas situações que vocês já viram em outras aulas, por exemplo, da situação antes da indução anestésica, algumas perguntas têm que ser feitas. Qual é o procedimento cirúrgico, se ele já está ali com consentimento livre esclarecido, onde é o sítio cirúrgico, a identificação completa desse paciente, quem é a equipe que está com ele. Então essas informações vão todas sendo registradas. E aqui eu trago uma coluna, né, que vocês podem ver que existe a identificação, a prescrição, dados da enfermagem, a prescrição de internamento, a parte da enfermagem de internação, a evolução, o parecer médico, anamnese, atendimento, exames físicos, oftálmico, receitas, as prescrições de enfermagem, situações de alergias, solicitação de algum procedimento, né? E todas as situações, e aqui ainda rola para baixo com várias situações que eu posso estar registrando em relação àquele meu paciente no centro cirúrgico. Então, essa gestão de informação, ela é eficaz, pelo que vocês viram, vale a pena ter toda essa situação de gestão de informação?
Para que ela seja eficaz, vocês vão ver que tem a necessidade de indicadores de qualidade, para que vocês verifiquem realmente se ela foi eficaz, que são aquelas medições que eu vou fazer para que eu possa verificar se aquele hospital ele tem um bom indicador e se com isso ele vai ser acreditado, vão dar credibilidade para aquele hospital, que é por isso que a gente fala em acreditação hospitalar. Então, a qualidade de um hospital, ela vai tá mensurada em relação à acessibilidade. Se as pessoas vão chegar lá, vão querer fazer uma tal cirurgia e elas vão conseguir realizar, se elas vão ter acesso àquilo. Está relacionada à eficácia. Se realmente no âmbito gerencial tudo ocorreu de forma correta. E em relação à eficiência, se realmente no âmbito operacional dos procedimentos tudo ocorreu de forma correta. E se ele vai ter oportunidades. Então, um bom indicador de qualidade para que o hospital ele possa ter uma acreditação hospitalar, o centro cirúrgico e a sala de recuperação, eles têm que andar juntos. E aí eu digo mais, não importa só o centro cirúrgico e a sala de recuperação, que é o que nós estamos falando. Isso é algo muito maior. Isso depende desde a hora que a cirurgia foi marcada, de tudo estar acontecendo de forma adequada. Então, essa responsabilidade, ela acaba que não é só do centro cirúrgico e da sala de recuperação. É uma gestão hospitalar maior, que sempre vai buscar um nível de excelência profissional, que os profissionais eles façam os procedimentos sem erros, o uso eficiente dos recursos humanos para que aqueles profissionais eles não estejam desgastados e eles não possam estar transparecendo esse desgaste para o seu paciente, para que assim o seu paciente corra o risco mínimo de algum acidente, de alguma situação dentro daquele centro cirúrgico ou da sala de recuperação e que eles saiam satisfeitos, que tenham um alto grau de satisfação. Então, os indicadores de qualidade, eles vão medir para essas situações para poder verificar se realmente aquele hospital ele tem uma qualidade tão boa que ele recebeu uma acreditação, que ele é creditado. Então, dentro dessa situação, o que é que nós temos que ter? O que é que o paciente ele vai procurar quando ele chega no hospital? Ele vai procurar ter um diagnóstico conclusivo, sair com o problema dele sabendo o que é, receber o seu tratamento eficaz, receber uma assistência segura, humanizada, que aí a gente fala em humanização, ação, fazer de forma correta, né? E receber alta no menor tempo possível. Quanto menos tempo ele estiver no hospital, menor o risco de contaminação, menor o estresse dele, para que ele venha a sair curado. Então, é isso que o paciente, que o cliente procura no hospital. E se ele tiver isso, é sinal que o hospital ele vai ter bons resultados. Então, como alcançar essa qualidade na assistência? Porque isso tudo faz parte da assistência. É através de protocolos e instrumentos. Se eu não documento, se eu não registro, se eu não consigo ter indicadores, eu não consigo fazer uma comparação de porcentagens, de quantidades, né? Eu tenho que mensurar para saber se as minhas intervenções naquele âmbito de hospitalar, principalmente no centro cirúrgico e na sala de recuperação, vão ser eficientes. Então, nós encontramos com algum dos indicadores as medidas de desempenho dos profissionais, se teve os resultados esperados conforme se planejava, eles alertam quando ocorre um desvio numa situação esperada. Então eu tenho uma necessidade que eu acho que o meu paciente ele vai se recuperar em 2 dias e aquele paciente passou 7 dias, ele teve um desvio da minha situação esperada, que no caso eu esperava uma alta com 2 dias. Eu vou sinalizar os processos que eles possam ser revisados. Então, quando acontece alguma situação dessa, quando os indicadores de infecções estão alta, alguma coisa está acontecendo e tem que ser revisado alguns procedimentos. É por isso que os indicadores, eles servem de
Monitoramento, tem que ser sempre monitorado, porque isso é uma coisa cíclica. As coisas vão mudando, novas bactérias vão surgindo, novas doenças vão surgindo, novas pessoas vão estar entrando naquele trabalho, novas tecnologias vão estar entrando naquele trabalho de equipamentos, e assim devem ser tudo monitorados. Então ele vai sempre procurar uma informação fidedigna, com resultantes nas anotações que acontecem, para que realmente haja um bom funcionamento da sala de recuperação e do centro cirúrgico, que é o caso que nós estamos falando. Então, para isso, é avaliado alguns indicadores. E esses indicadores a gente vai procurar em relação à estrutura mesmo, saber se os recursos físicos, se os maquinários, se os recursos humanos estão tudo dentro do adequado. Se avalia também os indicadores de processos, se aquelas assistências, se os aspectos éticos, se a relação do profissional está de forma adequada naquela assistência prestada para o meu paciente. E eu vejo também os indicadores de resultados. Se eu estava procurando uma satisfação, se eu atendi às expectativas daquele meu usuário. Então, de forma geral, se verifica para uma boa avaliação da qualidade, e aqui relacionada ao centro cirúrgico, a sala de recuperação, é saber se as estruturas estão adequadas, se os processos dos procedimentos também, e se os resultados atendem à necessidade que se espera. Além desses indicadores, esses três que eu falei, que são os indicadores que nós não podemos deixar de falar, eu ressalto novamente sobre a eficácia, né, se teve essa satisfação do meu paciente, sobre a eficiência, se eles mensuram realmente os recursos que estavam disponíveis, se eles foram utilizados, e sobre a efetividade, se realmente ele atingiu os resultados esperados naquela situação. Mostrando para vocês aqui alguns atributos do grau de excelência que um indicador vai trazer. Ele vai trazer se tem as disponibilidades dos dados, se estão de fácil obtenção, se esses dados eles são confiáveis, se eles são válidos, né? Se confia, né? Se eles têm uma validade, se eles são passados de forma simples para que todos possam entender, se eles trazem de forma discriminatoriedade, né? Se ele pode refletir diferentes níveis epidemiológicos e operacionais, se ele é um estudo mais abrangente, se ele é um indicador que traz sensibilidade em relação ao que está sendo modificado, porque pode ter alguma situação de problema em determinada área e ele vai conseguir detectar isso. Se ele abrange de forma geral todos os fatores que possam estar acontecendo, se ele é objetivo, se ele é de baixo custo, uma escala, que eu estou ali no papel só anotando as informações e não que eu precise fazer um teste laboratorial grande, que eu vou utilizar vários recursos químicos para poder ter aquele padrão de estudo, e se ele é uma situação de utilidade, se ele é útil, se dependendo das informações que eu tiver, eu vou conseguir utilizar para alguma coisa. Então, um bom indicador de qualidade, ele tem que trazer situações como detectadas aqui nesses 10 tópicos, que são situações que eu vou utilizar um instrumento, uma tecnologia de fácil acesso, que abranja tudo, de baixo custo, que eu consiga ter aí as informações eficientes sobre sobre a situação que está acontecendo dentro do centro cirúrgico ou da sala de recuperação para evitar os problemas. Então, é verificado em muitos estudos que um dos indicadores, né, que mais acontece problemas é em relação ao cuidado assistencial, principalmente no perioperatório. Então, se eu estou verificando que um dos meus maiores indicadores é no cuidado assistencial, eu vou ter que estar fazendo intervenções em relação à assistência. Talvez pelo número de pessoas que esteja trabalhando, pela sobrecarga do trabalho, alguma coisa naquele processo não está trazendo bons resultados e tem que fazer intervenções em relação a isso. Então,
para que eu possa fazer uma boa intervenção em relação a isso, eu tenho que pensar em todos os possíveis riscos que um paciente tem. Então, o paciente que está ali internado no centro cirúrgico, na sala de recuperação pós-anestésica, que vocês já tiveram várias aulas sobre isso. Quais são os riscos que o paciente tem só em estar naquele local? Então, ele tem um risco da anestesia, ele tem um risco em relação à posição que ele vai estar na mesa de operatória, ele tem um risco em relação a lesões. Então, aqueles riscos eu vou ter que verificar se eles estão acontecendo muito ou se eles não estão acontecendo muito. Se eles estão acontecendo muito, eu vou ter que fazer ali um estudozinho de tantos pacientes, 10 pacientes, 8 pacientes teve lesão na pele por causa do bisturi, alguma coisa do tipo, ou teve uma infecção, dos 10, 8 teve. Então é um índice muito alto de contaminação. Então alguma coisa está acontecendo. E aí vai se analisar, vai se rastrear, vai se fazer pesquisa para poder detectar o que é que está acontecendo ali naquele âmbito. Então, algumas situações que nós dizemos que são indicadores para uma avaliação de boa qualidade no centro cirúrgico, na sala de recuperação anestésica, é, por exemplo, em relação ao atraso cirúrgico. Vocês vão ver em alguns artigos que foi postado que as cirurgias estão marcadas, por exemplo, para acontecer 14 horas, vão acontecer 18 horas. Ali, 4 horas de atraso. Mas essas 4 horas de atraso, ela significa 4 horas a mais de jejum no paciente, 4 horas a mais de ansiedade, 4 horas a mais de medo em relação à cirurgia, porque ele estava preparado para um horário, entendeu? Até em relação às medidas, né, da visita pré-operatória, que se orienta a tomar o banho com 2 horas, né, da cirurgia, se ele atrasou com material, né, próprio, se ele atrasou, não foi feito aquelas 2 horas, foi feito as 2 horas que ele já tinha feito, mais 4, foi feito 6 horas com antecedência. Então já vem aí outras situações, como risco de complicação. Então vocês estão entendendo que uma coisa vai levando a outra, então as coisas têm que ser planejadas e acontecer conforme o planejamento. Isso que vai me dizer se eu tenho uma boa gestão de qualidade do meu centro cirúrgico, da minha sala de recuperação anestésica e do hospital como um si. Mortalidade durante a permanência no centro cirúrgico, se está morrendo muito paciente ali, alguma coisa está acontecendo. Será que foi por causa da anestesia? O que é que está acontecendo? O tempo de permanência na recuperação anestésica, o número de reoperações por alguma complicação, por alguma infecção, a incidência de lesões na pele, infecções no sítio cirúrgico. Essas situações que eu estou pontuando aqui nesse slide são situações próprias de indicadores de qualidade que eu tenho que verificar no centro cirúrgico e na sala de recuperação pós-anestésicas. Porque se essas coisas estão acontecendo, eu não tenho uma boa qualidade, provavelmente não tenho um bom indicador, não tenho uma boa qualidade. Se eu não tenho uma boa qualidade ali, eu vou ter que intervir para poder ter uma boa qualidade no meu atendimento, na minha assistência. Incidência de queda se está alta, a incidência da perda de sonda interal que o paciente, né, foi colocado e ele perdeu, a flebite, né, as inflamações ali nos vasos pelos acessos, os erros na administração de medicamentos, horas de treinamento da equipe de enfermagem, que às vezes essas horas de treinamento ela tem que acontecer pela resolução no horário de trabalho. Mas se está tendo muito treinamento, muito no horário de trabalho, muitos pacientes, muitos profissionais estão saindo, ali o local de trabalho vai ficar com menos pessoas e uma sobrecarga maior. Então tem que ter até essa gestão de quando vai se fazer esses treinamentos. Distribuição de enfermeiros e técnicos por leito, se está adequada, se o número de prontuários para fazer registro, intervenções não está excessivo e as pessoas não estão conseguindo atender a demanda, se tem pacientes fazendo muito banco de horas porque faltam poucos colaboradores e eles estão ficando mais cansados, mais exaustos e com maiores chances de acontecer algum acidente pelo próprio condicionamento da pessoa, e a taxa de suspensão e cancelamento cirúrgico. Tudo isso, se for levado para o lado da gestão, isso é dinheiro, é desgaste, é mostrar que a unidade ela não tem uma situação adequada
de gestão. E se ela não tem uma situação adequada de gestão, ela não vai ter uma boa qualidade nos serviços e ela não vai ter uma acreditação hospitalar. Aqui eu trago para vocês, na sala de recuperação pós-anestésica, também situações, né, de informações desse prontuário que eu devo estar realizando para que eu tenha um atendimento mensurado, um atendimento de forma com maior qualidade. Então vocês verificam aqui que eu tenho a escala de Aldrich, que é tanto falado na sala de recuperação pós-operatória, que tem que realmente verificar toda a questão muscular, respiratória, a circulação, a consciência, a saturação de oxigênio, dentro desses padrões que vocês já viram em outras aulas, para que ele realmente receba a alta de forma segura. Tem que verificar nos 15 primeiros minutos, aí depois de 30, de 15 em 15, né? E anotar esses registros. Essa documentação, ela também está no prontuário eletrônico. Eu já tinha mostrado uma do centro cirúrgico, agora eu estou mostrando uma da sala de recuperação pós-anestésica. Então, todos esses papéis que vocês olham em alguns prontuários, né, de forma em papel, ele também pode entrar lá para o prontuário eletrônico e ser um documento a ser compartilhado de forma eficaz, como a gente aqui falou. Eu trago aqui um estudo, isso aqui está em um dos artigos que eu trouxe para vocês, Melhores Práticas, que ele traz em relação à situação da incidência dos indicadores assistenciais permanentes na recuperação pós-anestésica, que aconteceu no terceiro trimestre de 2012. E aí ele mostra que o tempo de permanência é maior do que 1 hora, 0,60%, 0,6% dos casos foi em relação a isso. Causas de náuseas e vômitos, 0,76%. Casos de hipotensão arterial significativa, 0,12%. Dor de difícil controle, 1,31%. Pacientes transferidos para UTI, 1,07%. O que é que ele está querendo dizer isso? Que ele teve uma ausência de complicações em 96,14%. Isso é muito bom. Então, ele só teve essas complicações e ele consegue entender que complicações são essas. Então, ele vai tentar intervir em relação a isso, para que até essas complicações que tiveram, que não foram muitas, elas com essas medidas, isso é um indicador que mostrou a porcentagem, mostrou o que é que estava acontecendo, possa ser realizada uma intervenção. E aqui vocês podem ver que foi um número alto de pacientes, 2.870 pacientes. Então eu tenho uma amostra grande, uma coleta, um estudo, e esses estudos vocês podem fazer até com uma situação de monografia de vocês, se vocês se identificarem, de projeto de pesquisa mesmo para grupo de pesquisa, porque não falta dados para se estudar dentro do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica. Aqui eu trago um outro artigo que eu também trouxe para vocês em anexo, e aqui é de Pinheiro, 2017, onde ele traz aqui quais foram as causas do cancelamento cirúrgico. E aqui já foi um trabalho com 466 pessoas, e ele trouxe que as causas do cancelamento cirúrgico, que, como eu mostrei para vocês, isso não é um bom indicador de cancelar uma cirurgia, ele aconteceu devido a algumas situações. Então teve um estudo, é mensurado, isso é um indicador. Ele teve situações relacionadas ao paciente, onde mostrou o quê? Que foi pelo não comparecimento do paciente, a maior parte, 49 pessoas desses, né, desse N de 80, que no caso ele realizou aqui, 49 não compareceu. E devido às condições clínicas do paciente, foi 20 pessoas que não teve uma condição clínica favorável e assim teve que cancelar o ato cirúrgico. E falta de jejum, 11 pessoas. Então, gente, a gente aprendeu em outras aulas toda a situação do jejum, como é que tem que acontecer, que o enfermeiro tem que chegar ali com o paciente, explicar, tem que sinalizar o leito se for o caso, tem que fazer ele se empoderar em relação a isso. E eu ainda encontro de 80 pacientes, 11 pacientes que foi cancelada a cirurgia por falta de jejum. Então não está tendo uma boa comunicação, não está tendo uma boa gestão, não está tendo uma equipe aí anteriormente à cirurgia, naquela minha visita
pré-operatória adequada para evitar que isso aconteça. Só são 11, foi o que menos aconteceu em relação às outras situações. Mas são situações que, se o paciente talvez tivesse sido empoderado, informado e orientado de forma adequada, ele não estaria fazendo isso. E isso é custo, é a equipe que está sendo disponibilizada, que atrapalha essa demanda, essa gestão. Relacionado ao planejamento cirúrgico, nós tivemos cirurgias canceladas por causa de quê? Erro na programação cirúrgica, inversão da ordem de cirurgia, falta de vaga em UTI, falta de horário, falta de equipamento, falta de exames e documentos. Então, todas essas situações são situações que elas trouxeram, em alguma porcentagem, o cancelamento cirúrgico. E em relação aos recursos humanos, de 286 pessoas verificadas, nós tivemos em relação 167 com cancelamento pelo cirurgião responsável. Ou ele não pôde, ou ele faltou, ou ele estava em outro hospital e teve complicação, ou ele estava doente, algo aconteceu. Mudança de conduta médica, falta de profissional médico anestesiologista e falta de preparo pré-operatório pela equipe cirúrgica. Então, são várias as situações que nós devemos, dentro do centro cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica, estar verificando para que elas não aconteçam e não tragam problemas na minha cirurgia. Aqui no caso, não aconteceu nem a cirurgia, foi o cancelamento cirúrgico. Então, indicadores que eu tenho que verificar ali antes da minha organização, ali na minha pré-anestesia, naquela minha visita pré-operatória. Por que eu estou trazendo isso? Porque não é só centro cirúrgico e sala de recuperação, é desde a hora que o paciente entra, isso ele tem que andar de forma conjunta, porque uma coisa vai depender da outra para que eu tenha uma satisfação geral daquele meu serviço. E aí, o que eu falei anteriormente são os indicadores, o que vai me indicar o que é que está acontecendo naquele hospital. E conforme for, eu vou ter uma acreditação hospitalar. E o que é essa acreditação? A acreditação é um selo que garante a qualidade daquele meu hospital. Só que é um selo com padrões internacionais em relação ao rigor, ao nível de avaliação dessa qualidade. Só que isso é algo voluntário, não é obrigado o hospital fazer, mas ele vai fazer de forma periódica, porque as coisas mudam, os padrões mudam, as rotinas mudam. Ele vai ser reservado às informações, ou seja, não precisa ser divulgado, o que importa, e nem vai deixar de funcionar ou não por causa daquilo. Não é nada de controle, de fiscalização, de governo, nada do tipo, mas é uma situação de, por exemplo, eu sou gestora de um hospital e quero verificar se o que está acontecendo no meu hospital está num padrão alto internacional de qualidade. Eu vou querer uma fiscalização dessa para poder me trazer essas informações. E aí ele vai trazer um padrão educativo mesmo, para mostrar o que é que você está fazendo certo, o que é que você está fazendo errado, ver os processos que você está realizando, se são adequados para aquela assistência, verifica principalmente a segurança do paciente, vê a eficiência da produtividade daquela equipe. Isso traz um valor agregado, porque se você está indo para um hospital que tem uma acreditação hospitalar, que ele está certificado, você sabe que ali ele teve um controle maior na qualidade dele, na segurança, e que é um hospital que está querendo o melhor em relação à qualidade, que talvez ele tenha um menor risco de infecção. Desculpa, talvez ele tenha um menor risco de infecção e assim seja. Então a intenção é minimizar os riscos para poder trazer um cuidado mais satisfatório. Então a acreditação, ele é um processo que ele tem 3 níveis. Ele verifica sobre a segurança e a estrutura hospitalar, ele verifica em relação à organização hospitalar e as práticas de gestão e qualidade. Então ele verifica o hospital como um todo, com esses focos, para que haja uma qualidade melhor daquele hospital. E ali, como eu disse, que ele é algo educativo, ele vai trazer as informações e o gestor
ali do hospital vai trazer mudanças, vai trazer protocolos, vai trazer novas medidas, seja na segurança, na estrutura, na organização, na gestão mesmo da qualidade, para trazer uma melhor eficiência e eficácia daquele serviço. Então, nós temos alguns programas de acreditação hospitalar, como a Organização Nacional de Acreditação, Joint Comissão Internacional, Acreditação Nacional de Integração para a Organização de Saúde e algumas outras que eu trago para vocês. E a intenção disso é trazer uma melhoria do gerenciamento da instituição e a garantia de uma assistência de qualidade, segurança e eficiência. Então, esses programas de acreditação, o que eles querem é comprovar, né, se aquele hospital ele tem, e aí quando eu falo hospital, ele está verificando o centro cirúrgico, a sala de recuperação pós-anestésica também, se ela teve uma assistência de qualidade, com segurança, com eficiência para aquele meu paciente. Existem algumas dificuldades para se implantar, porque pense, é uma empresa externa que está entrando. Aí os colaboradores que ali estão presentes acham estranho, às vezes não querem colaborar, tem medo de o emprego dele, né, ser colocado à prova por alguma situação que aquela empresa veio e verificou que foi por causa dele que está acontecendo, no processo que ele está realizando. Então é uma situação que tem alguma dificuldade em relação à adesão dos colaboradores. Em relação à adesão dos colaboradores, em relação a mudanças. Antes era feito de uma forma e com a empresa que veio, verificou, viu que é necessário ter mudanças. E aí, essas mudanças, quando acontecem mudanças, às vezes no começo incomoda. Depois isso vai entrando no padrão. Então ela vem modificar os padrões, ela mexe com recursos financeiros, então muitas vezes eu estou precisando mudança ali daquela minha mesa operatória e eu vou falar para o gestor, não está acontecendo, as cirurgias estão com dificuldade porque essa mesa está com problema, você tem que comprar outro. Essa sala você tem que reformar, essa sala de operação do centro cirúrgico, ela não está adequada, não está com as normas do piso, não está com as normas ideais para a diminuição da infecção. E ela vai trazer uma manutenção das normas instituídas, ela vai ficar verificando se aquelas normas elas foram atendidas ou não. Então, dependendo de como for aquela análise, né, que foi realizada naquele hospital, o hospital vai receber um selo como acreditado de acreditação, acreditado pleno e acreditado com excelência. Então vocês estão vendo que pelo próprio nome o acreditado com excelência é o melhor, né, em termos de padrões de qualidade. Nós temos em Fortaleza já alguns hospitais que têm processo de acreditação já realizado e que tem selo. Não vou colocar nomes aqui por questões éticas, mas vocês podem pesquisar. E nós temos muitos outros que estão se preparando para ter esse selo de acreditação, porque exatamente muitas pessoas procuram o hospital devido a isso. Eu sou uma. Levo as pessoas da minha família para um hospital que é acreditado. Então isso é uma dica que vocês devem olhar para vocês saberem a qualidade daquele hospital que vocês estão indo. Eu trago aqui, gente, algumas referências que vocês podem estar estudando, certo? E trago aqui como uma proposta para vocês da nossa atividade. Como vocês já sabem, que desde o começo da nossa disciplina é trazido que como atividade vocês recebem frequência e recebem uma pontuação. Então, para essa atividade ela vale 1 ponto. Eu preciso que após vocês lerem os artigos que eu postei 3 artigos, vocês escolham um trecho de um desses artigos e aí vocês identifiquem ele no fórum que já está aberto. Com o título do artigo, porque tem 3 tipos de artigos diferentes, para eu saber do que é que você está falando. E coloque entre aspas a fala daquele trecho, daquele parágrafo que lhe chamou a atenção naquele artigo. E depois você faça o seu comentário crítico em relação ao que a gente falou aqui na aula, em relação ao que você leu sobre essa situação, para que assim a gente possa valer 1 ponto e que também possa estar participando
Independente disso, também se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Foi um prazer estar aqui com vocês mais nessa aula. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo aproveitamento e qualquer dúvida é só entrar em contato. Pois um beijo e tudo de bom.